Olá, bem-vindos de volta, buscadores de conhecimento sobre a lore obscura de Lústria, o novo continente, que seria a referência ao Brasil do mundo do Warhammer Fantasy. E nós que vivemos aqui no Brasil seríamos os Homens Lagarto, se tu colocasse o nosso mundo lá. Mas, no caso, os Homens Lagarto, eles são a facção mais antiga que existe no universo do fantasia. Apenas talvez datada pelos antigos, mas como os antigos não estão mais aqui, então das civilizações atuais, eles são os que viram a criação do mundo como ele é hoje. E falando nos antigos, para a gente não consegue começar a história dos Homens Lagarto sem falar deles. Os antigos vieram para o mundo e encontraram um lugar frio, meio que desolado, com criaturas monstruosas, como os dragões ogros, os gigantes e coisas horríveis nesse planeta, porque ele tinha uma influência do imaterial que não estava controlada, balanceada. E os antigos, para controlar o planeta em si e essa influência do imaterial nele, eles construíram 2 portões enormes e também modificaram um pouquinho a rota do planeta para ele ficar muito mais quente, porque o planeta estava como numa idade idade do gelo, uma era do gelo, antes dos antigos chegarem. E aquecendo o planeta, aquelas criaturas gigantes tiveram mais dificuldade de competir com as novas criações, muitas feitas ou trazidas de fora pelos próprios antigos. E a principal e a inicial das criações dos antigos foram os Homens Lagarto. Os Homens Lagarto, eles conseguiam se comunicar diretamente com os antigos e serviam como seu músculo contra as forças caóticas e as criaturas que já pré-existentes no planeta. E eles seguem os antigos e as suas diretrizes à risca. Eles, na verdade, não, assim, quando tu chama ele de um homem lagarto, deve ser tipo um ser humano que é um réptil. Não, eles respondem mais como um robô, um drone, uma coisa sem uma vontade ou um pensamento próprio. Eles têm que ser guiados, porque é isso que eles são servos dos antigos. Então eles não têm assim muita liberdade de pensamento ou de fazer algo tipo inovativo. Aliás, um homem lagarto, ele nasce com com um objetivo na vida, tipo, precisamos de um construtor. Então, ele vai fazer nascer um construtor e esse construtor vai ser um construtor a vida inteira. Então eles têm um plano para a vida deles. E um homem lagarto não reclama, não questiona e nunca nega a sua função. Se ele foi dado essa função pelo plano dos antigos, é isso que ele vai fazer, fazendo deles os servos perfeitos para conseguir terraformar o planeta inicialmente. E tudo deu certo, tudo estava indo bem. Os antigos pediram para os Homens Lagarto levantar grandes cidades, e em cima dessas grandes cidades eles construíram portais onde os seus, seriam deuses, assim, porque eles cultuavam os antigos como se fossem seus deuses. Onde eles construíram portais que os antigos simplesmente passavam de uma para outra cidade, dessas cidades-templo, instantaneamente. Eu não sei se tu já viu Stargate, se tu não viu Stargate, recomendo, é uma série fenomenal, mas é nesse estilo, eles entravam num portal e saíam do outro lado. Então, e aí, os Homens Lagarto, eles são divinos, mais ou menos nesse nível. E os antigos, então, fazendo o seu plano de colocar as outras espécies, como os elfos no planeta, os seres humanos, os anões, e estava tudo indo bem, tudo rosas e tudo alegria. E como funcionava a sociedade, aliás, funciona até hoje a sociedade dos Homens Lagarto. Eles têm uma linguagem que é chamada Saurian pelas outras facções do mundo, porque não é uma coisa conversada, assim como um humano falaria com outro ser humano.
eles fazem alguns barulhos esquisitos, porque eles são répteis, eles têm orifícios que nós não temos, ainda bem. E no caso eles conseguem se comunicar com estalidos, batido da mandíbula, movimento da cabeça, que é uma coisa que a gente não entenderia, mas um entende o outro. Eles conseguem se comunicar desse jeito, além de que a linguagem deles é bem primitiva na parte falada. Os Slan, que são os que mais têm um poder telepático e de conexão com o imaterial e de conexão com os antigos também, esses conseguem se comunicar por telepatia. Um Slan consegue falar com o outro por telepatia e eles também são conectados com o mundo em si, e os Slan são unidos. É possível que os antigos criaram os Slan para terraformar o planeta mesmo, porque eles conseguem fazer as placas tectônicas se mexerem. Eles conseguem, então talvez foi isso que mudou essa tecnologia de usar um ser biológico com o poder de absorver a energia do imaterial para alterar a realidade. Provavelmente foi isso que mudou a órbita do planeta e começou a aquecê-lo. E para os homens-lagarto, o planeta quente é muito importante, porque eles são répteis, eles têm sangue frio, então eles precisam de um ambiente quente para ter o máximo de funcionamento. No jogo, eles até têm uma regra chamada Cold-Blooded, que no caso é sangue frio, que faz eles ter iniciativa de 1. Então, a não ser um zumbi ou uma unidade morto-viva muito inútil assim, vai atacar antes deles. Então, eles são bem lentos para a questão no jogo de mesa, na parte de iniciativa. E se estiver jogando no RPG, eles também geralmente vão atacar depois. Porém, quando eles atacam que nem um caminhão. Então, cuidado. Mas eu vou falar mais disso quando eu falar especificamente das diferentes tipos de homem-lagarto. E como eu falei antes, eles nascem com uma função e essa função vai ficar com eles a vida inteira. E eles têm, não vou dizer castas, mas espécies. Eles têm 4 diferentes espécies principais e algumas subespécies dessas aí. E hoje, atualmente, no mundo moderno do velho mundo, se é que tu me entende, eles não se relacionam com as outras facções. O único contato que eles têm, assim, que pode considerar alguma coisa, é igual os elfos da floresta e a Bretônia. Com no caso, os homens-lagarto, tem essa mesma não agressão com os elfos superiores, no caso, High Elves. Porque os High Elf aprenderam que se tu não for para Lústria, eles não vão te matar. Então eles evitam ir para Lústria para não apanhar dos homens-lagarto. Porque algumas vezes os homens-lagarto já pegaram os seus porretes gigantes de madeira com pedra na ponta e mostraram para os elfos que as suas armas bonitinhas e brilhosas não valem de nada quando a arma do inimigo pesa meia tonelada. E no caso, eles não nascem de ovos como um réptil no mundo moderno. Eles nascem como anfíbios, são vários, como se fossem girinos, que vão crescendo, 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 e eles já saem maduros da sua poça inicial. E esse local onde eles nascem são chamados spawnings. Os spawnings são desovas em português. Lá como funciona? As cidades-templo são construídas ao redor de pântanos, de pequenas lagoas dentro de cavernas, onde é feito essas desovas. Esses são os lugares sagrados para os homens-lagarto, porque as próximas gerações dependem disso. Então, elas geralmente são construídas ao redor delas, pirâmides ou construções defensivas, para proteger essas desovas, porque sem elas as próximas gerações não vão vir. E eles costumam nascer tudo ao mesmo tempo. Então vem vários de uma vez só. É bem comum na sociedade deles tu ter vários deles com as mesmas idades. Então, esses aqui têm 170 anos, esses aqui têm 140, porque foi naquela época que nasceu um monte deles ao mesmo tempo. E esses spawnings, essas ovas, elas costumam também ser relacionadas com o movimento da lua, dos astros e coisas assim. E quando os Slan acham necessário, eles dão a ordem para ter mais um spawning. Como funciona exatamente esse ritual?
Eu não achei em nenhum lugar, e olha, pensando bem, eu acho que eu não quero saber como se reproduzem essas coisas. Mas tudo bem, está curioso. Eu acredito que é uma mistura de magia com clonagem, com, assim, com algumas ovas já preparadas que eles conseguem dobrar e clonar elas e fazer se reproduzir, e como se fosse uma célula tronco. Quando tu alimenta com alguma coisa específica ou tu bota um certo tipo de energia mágica nessa água, aquelas células são estimuladas a se reproduzir e criam os tipos de homem-lagarto que os Slan pediram naquela vez. Eu acho. Não sei, não achei muita descrição disso. Mas não é ovo e eles não nascem e eles também não têm órgãos reprodutores. Então, como eles se dividem nessas spawning, acredito que os antigos deixaram para eles, como falei, como se fosse uma célula tronco que se divide. Eu acho que é isso. Não sei. Mas a minha teoria pelo menos faz sentido. E uma coisa também que é uma frase que acho que consegue descrever bem como eles pensam e agem. Entre as sombras e o horror de um mundo que está se quebrando em partes, os exércitos dos verdadeiros criadores, nós que somos tão antigos quanto o nascer do tempo, vamos marchar mais uma vez e nós vamos limpar todo o caos e a desordem, porque é nosso o verdadeiro caminho e ninguém vai nos parar. Esse aqui é a frase de um Slan que é o Lord Croak, muito poderoso por sinal. E eu vou falar mais dos Slan quando falar exclusivamente deles aqui um pouquinho mais para frente. E tava tudo bem, tudo legal. Os antigos estavam criando o mundo, viajando nos seus pequenos Stargates, mas, desculpa, não pode clonar. Pequenos portais do imaterial. Não é plágio. E estava tudo indo bem, tudo indo feliz, até uma maldita lua feita de Warpstone, chamada Morsleb, meu Deus, isso é difícil de falar, Morsleb, que é a lua verde. O planeta do antigo mundo aqui do Warhammer tem duas luas, uma normal e uma de Warpstone. Essa lua verde de Warpstone, quando se aproximou do planeta, causou uma imensa infusão de força caótica no planeta. E o portão do norte não segurou o impacto e explodiu. E forças do imaterial, no caso, homens besta, demônios, tudo que era criatura horrível, as criaturas começaram a ser mutadas, monstros gigantes, contato com os deuses do caos, e eles chamaram os seus servos, como os dragão ogro, que já tinham feito um pacto muito antes dos antigos chegar, para destruir todo o trabalho dos antigos, porque o que o caos faz é destruir, e os antigos estavam fazendo ordem, uma organização no imaterial, o que é uma ameaça para as coisas que vivem no imaterial, então eles são inimigos dos antigos. Então, os homens lagarto são forças da ordem, o caos é força do caos, então eles vão se matar. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim como os elfos e os anões enfrentaram os monstros que começaram a atacar em todas as direções, os homens lagarto fizeram o mesmo. Muitas das suas cidades-templo foram queimadas, e os antigos que eles cultuavam e adoravam desapareceram. É possível que, assim como os Aeldari, que são mais frágeis à magia, como os antigos têm muita sensibilidade, talvez eles não sobreviveram a essa infusão de energia caótica, e isso foi demais para a cabecinha deles, que explodiu ou queimou, que é o que acontece com os psíquicos no 40.000, quando tem uma infusão de magia muito forte. Mas também o que aconteceu com os antigos é pura especulação, não sabemos. No Discovery Channel diz que eles fugiram em pirâmides voadoras, né? Cara, o Discovery Channel é muito ruim, na boa, piorou muito a qualidade nesses últimos anos, mas tudo bem. E no caso, depois que isso aconteceu, os Slan, que seriam os mensageiros dos antigos, se uniram, porque eles conseguem se comunicar por telepatia, e utilizaram toda a sua força para tentar segurar e tirar essa onda caótica do mundo. E mais de metade deles morreu. Então os Slans mais antigos hoje são muito,
muito raros. Os Slan não morrem de envelhecimento, então eles podem durar eternamente. Só que esses primeiros, que eram os mais poderosos, que foram criados diretamente pelos antigos e que sabiam o que eles queriam, quase todos se foram. Mas os que sobraram conseguiram manter os nossos heróis de escamas vivos por enquanto. E quando os elfos conseguiram terminar o Vortex, que ajudou a eliminar o caos do mundo, junto com essa magia dos Slan, junto com o Carvalho das Eras, tudo isso tentando diminuir aquele influxo enorme de magia que estava vindo, o caos acabou. E as forças do caos dependem da energia caótica para sobreviver, exceto as que são mortais, como os homens besta e os seguidores humanos do caos e os dragão ogro. Eles não dependem de energia caótica. Então, com isso, as hordas demoníacas sumiram e aos poucos seus seguidores mortais foram sendo eliminados pelos nossos guerreiros sauros e foram sendo empurrados de volta para o norte e para as terras desoladas de onde eles vieram. E por ter vindo do norte, é por isso que o norte do continente de Lústria é todo destruído, porque foi lá que essas forças caóticas devastaram a região, com fogo, enxofre e muita violência. Então acho que isso já dá para você entender, se você já jogou o Total War Warhammer 2, por que no norte de Lústria a terra é toda destruída. E depois do conflito, beleza, nossos homens lagartos viveram, eles estão muito mal, a maioria dos Slan morreu, os antigos não estavam mais em nenhum lugar para ser visto, e eles têm uma mentalidade, uma capacidade de inteligência de um animal, eles não são muito inteligentes, assim, eles não conseguem planejar ou pensar uma coisa maior, eles só seguem ordens, e sem ninguém para mandar, o que eles fariam? Os antigos, felizmente, deixaram instruções, várias escrituras, vários sinais de possíveis futuros que poderia acontecer. E esses sinais e essas escrituras, eles consideraram o grande plano. O que é esse grande plano? Ninguém sabe, nem os próprios homens lagarto. Aliás, os Slan, que eram os mensageiros dos antigos, que eram o costume de dar as ordens para os outros, ficam até hoje ponderando, discutindo e refletindo o que é o grande plano. E eles não chegam num consenso maior, porque alguns acham uma coisa, outros acham outra. O que eles chegaram em alguns consensos é que os homens lagarto devem ficar em Lústria e que os elfos não eram para estar em Lústria. Então eles expulsam os elfos de Lústria. E eles chegaram no consenso que os Skaven são demônios de pelo que estavam marcados ali nessas placas dos antigos que viriam para tentar destruir o mundo. Então eles matam os Skaven porque eles consideram eles demônios de pelo. E eles têm coisas que eles enxergam, tem coisas que eles não enxergam. E eles podem interpretar, os Slan, no caso, que se interpreta o grande plano, coisas mínimas, como uma tempestade fora de época, coisas como uma folha se movimentando no meio de um rio que caiu para a margem, um peixe que pulou da rede do pescador e caiu de volta na água e fugiu. Eles interpretam esses pequenos sinais como coisas grandiosas e mensagens dos antigos, e às vezes eles ficam meses, anos, décadas refletindo e sonhando e tentando entender o sentido daquela pequeno sinal no plano maior dos antigos. Por que eles fazem isso? Como eu falei, é porque a mentalidade dos Slan e de todos os homens lagarto, na verdade, era para obedecer ordens. Sem uma ordem para obedecer, é bem difícil eles terem uma iniciativa, faça tu mesmo. Eles não conseguem, eles não foram programados geneticamente para isso. Então eles tentam juntar o pouco de dados que eles têm nessas informações que os antigos deixaram por desenho ou escrita, junto com o que eles viram ali, para tentar imaginar ou refletir alguma coisa que o antigo falaria para ele. E diz a lenda que eles ainda têm uma relíquia que permite que eles falem
com os antigos. Se isso é verdade ou não, eu não sei, porque os homens lagartos são fanáticos pelos antigos e eles acreditam neles como se fossem deuses. Então, se eles realmente viram, ou se é só a imaginação do Islã, ou alguma coisa do imaterial mexendo na cabecinha deles, não sei dizer. Mas eles acreditam que falam e veem o grande plano dos seus criadores. E eu já falei bastante dos Islã, então vamos falar exclusivamente deles agora. O que é um Islã? O Islã é um sapo gigante, ponto. O Islã, ele é um sapo enorme e ele faz o quê? Ele é um dos seres mais magicamente poderosos do universo. Todo o Islã, eles têm várias gerações. Os primeiros são aqueles que foram criados pelos próprios antigos. Desses, raríssimos estão no mundo hoje. E depois tem o da segunda, terceira, quarta geração. E mesmo os das gerações mais novas são um mago, se eu não me engano, no jogo de mesa nível 4, o que é bem incrível, é maior que qualquer mago humano ou que um mago elfo, por exemplo. E eles têm o poder de todas as lores da magia. Então eles conseguem fazer todo o tipo de magia. E um Islã, ele é telepático, ele consegue se comunicar com outro Islã. Então, digamos, tu tem um Islã de fogo e tu tem outro Islã das bestas, e tu precisa usar uma magia de fogo perto daquele Islã da besta. Ele consegue utilizar a magia um do outro e dividir ela para que ele lance uma bola de fogo no inimigo, por exemplo. Além do Islã ter essa capacidade mágica muito grande e um arsenal enorme de magias, ele também pode usar um skink, que eu vou falar aqui para frente, a outra variação dos homens lagarto, como assim, ó, conduto, conduito, eu não sei como falar em português, conduct em inglês. Ele transmite a magia dele e o skink é que vai liberar essa magia. Digamos, ele quer lançar um raio, mas o inimigo está perto da skink. Seria o padre skink, que é o skink que faz magia também. Ele transmite a magia do Islã para o skink e o skink solta aquele raio no inimigo. Eles conseguem fazer isso. Os homens lagarto, na verdade, funcionam quase como uma mente colmeia, e o Islã é que controla e organiza essa mente colmeia. Sem esse pensamento do Islã em organização, eles são bem selvagens, eles agem mais nos instintos animalescos deles, ou naquilo que eles foram criados para fazer. Como se ele foi criado para construir, o inimigo pode estar destruindo a cidade, ele vai tentar construir, porque ele só sabe fazer aquilo ali. Então eles não têm muita autonomia nessa parte. Então eles não são eles são um ser vivo que age como um robô. Eles têm uma programação. E o Islã é que ajuda a modificar ou comandar essas outras unidades dos homens lagarto nas vontades dele, seguindo o que ele acha que é o plano maior. E eles são muito poderosos, além de imortais. Se tu mata um Islã, o espírito dele fica preso no corpo, e se ele for mumificado e corretamente sepultado e guardado, ele pode ser acordado mesmo depois da morte para lutar. Aquele Lord Croak que eu falei ali antes, é isso que aconteceu com ele. Ele morreu de uma doença do clã Pestilência. E aí, é Pestilence, na verdade, em inglês, mas é Pestilência em português, é mais bonito. E o corpo dele foi mumificado e eles conseguiram acordar ele depois. E a sua magia, o seu pensamento e a sua inteligência, apesar de ser pequena, porque os homens agora não são muito inteligentes, continua a mesma. Então, eles são criaturas formidáveis, realmente um trabalho de mestre dos antigos. E o maior de todos, dos originais ainda, é o Lord Masamune. O Lord Masamune tem uma história bem legal dele, que é a destruição de Cavado. Os seres humanos adoram tentar entrar em Lústria, porque os homens lagarto têm cidades gigantes de ouro e itens mágicos que, olha, o pessoal da escola de Aldorf ia pagar uma fortuna para conseguir, muito mais do que o ouro em si. Então, eles fazem o que puderem para tentar roubar ou pilhar essas cidades. E tinha um mercenário humano
chamado El Cavado. E esse El Cavado, ele construiu um pequeno forte, umas casinhas ali na região de Lúster, e ali ele começou a desmatar a floresta e tentar explorar. E os Skinks viram aquilo ali e levaram a notícia para o Islã mais próximo, que era o senhor Mazamundi, que é o grande Lord Mazamundi. E eles tentaram acordar ele da sua hibernação. A maior parte do tempo os Islãs passam dormindo. Eles chegaram e falaram: Mazamundi, Mazamundi, socorro, socorro, criaturas estranhas, o que fazer? E o Mazamundi... E nada. Então os Sauros decidiram expulsar aquele pessoal de lá e queimaram a cidade. E o El Cavado, fugiu dali com seus homens e só a cidade pegou fogo, mas eles fugiram. Depois de vários anos, ele voltou e construiu uma fortaleza maior, com mais homens, mais soldados, e dali eles começaram a explorar a Lústria e roubaram algumas relíquias e o ouro dos homens lagarto. Uma coisa engraçada é que para um homem lagarto tu roubar ouro é como se fosse roubar o nosso tijolo. Não tem porquê. Eles usam para construir. É chato o cara roubar o tijolo da casa, então ele vai tentar se defender. Mas assim, não é uma coisa maior. E aí os exércitos tentaram circular esse cavado, mas ele conseguiu fugir. E aí os Skinks foram chamar o Mazamundi. Mazamundi, Mazamundi. Eles voltaram, eles roubaram a gente, Mazamundi, Mazamundi, Mazamundi. E o Mazamundi: oh, não enche. E o Mazamundi não falou nada assim de útil, então eles deixaram eles fugir com as relíquias que eles roubaram e eles foram embora, abandonando ali o acampamento porque eles sabiam que eles queriam evitar um contra-ataque. Depois de mais alguns anos, agora eles voltaram com um contingente enorme de pessoas, fizeram toda uma cidade, um porto, fortificações e se prepararam, porque agora eles viram que valia a pena roubar de Lústria, então eles vão fazer o que puder para roubar de Lústria. E cada uma dessas fortificações se chamava Cavado, porque o El Cavado botava o nome da cidade igual a dele, exatamente como na vida real com Alexandre, né? Você conhece Alexandria? Qual? Então, aí no caso a terceira Cavado, os Skinks foram lá: pelo amor, Mazamundi, ajuda! Aí o Mazamundi acordou e falou: bah, eu estava sonhando com os antigos e vocês me acordaram. Eu estou puto, muito puto. E aí ele levantou, aliás, eles flutuam, tá? Ele consegue levitar. E ele falou: me traga o maior dinossauro que nós temos. E eles trouxeram. E ele cavalgou, né? Eles botaram todo o palanque dele em cima do dinossauro. E ele cavalgou nesse dinossauro até próximo daquela fortificação dos humanos. Lá ele levantou uma mão e a terra começou a tremer. Ele levantou a outra e a terra começou a abrir embaixo da cidade de Cavado. E a cidade foi sugada para dentro do subsolo e a terra se fechou. Bum! Todos os humanos que estavam lá viraram fósseis. Porque não se acorda o Mazamundi. Deixa ele ter o soninho da beleza dele. Então é por isso que ele tem uma habilidade que é a ruína das cidades, porque ele cava um buraco embaixo da cidade usando o movimento da terra em si. Esse bicho é um mago de respeito. Os Slan, só uma coisa aqui no jogo de mesa que é interessante, eles todos têm um Ward Save, que é uma proteção, digamos, independente do dano que tu lança neles, se eles tirar mais que, se eu não me engano é 4 a mais, então eles têm 50% de chance de negar o dano. Tu atira uma bala de canhão nele, ele só levanta a mão e para a bala no ar. Então eles têm 50% de chance de evitar qualquer fonte de dano, simplesmente porque eles são fodões. É basicamente isso. Eles não são resistentes, o seu corpo físico não é tão resistente, mas se eu não me engano eles têm 6 feridas, então demora para te matar um desse. E eles também são muito, mas muito caros no jogo de mesa, acho que é um dos magos mais caros que tem. Pelo que eu lembro era 300 pontos, é bastante, é bem caro para ter um desse aí, mas vale a pena. As Skinks, os Skinks,
Na real, eles não têm gênero, esses bichos aqui, né? Então, os skinks, em geral, eles são o quê? Eles são o trabalho, os artesãos, os caçadores, os que fazem tudo no cotidiano das cidades-templo, incluindo domar os dinossauros, limpeza, organização, carregar as coisas, limpar as fezes dos slã e alimentar eles durante o sono, sim, porque eles comem durante o sono. E eu não sei se você já viu o cocô de um sapo, mas ele é enorme, então eles têm que limpar isso aí também. E no caso dos skinks, além de seu trabalho horrível, eles fazem de tudo na sociedade. Eles caçam, eles cultivam, eles pescam, eles são os trabalhadores para todos os trabalhos. E quando é necessário, eles também servem de soldados, mas o seu papel principal é escoltar. Eles ficam à frente dos exércitos e procurando nas florestas, enquanto eles procuram caça e outras coisas, eles vigiam. Quando algo está errado e eles sentem algum perigo, eles avisam para os slã e os slã pensam o que deve ser feito por aquela ameaça. Esse é o dever deles. E como eles cavalgam vários animais, quer dizer, eles domam vários animais que existem em Lústria, eles costumam cavalgar eles também. Alguns skinks têm poder mágico, que seria um skink priest. A tradução literal seria padre skink, mas acho que o correto seria mago skink ou monge skink. E eles são os que conseguem assim, ser uma versão inferior do Islã. E eles têm a magia das bestas e... Deixa eu ver, a Lord of Beasts. E tem outra, mas a outra eu não lembro. Mas é apenas duas. Em relação aos... Eu acho que é vida, mas eu não lembro certinho. Porque faz tempo que eu não vejo as regras deles nos jogos de mesa. Mas aqui na verdade eu quero falar dos heróis todos em outro vídeo. Esse aqui é só mais a base da facção. Os skinks, eles são como foi os trabalhadores braçais, os escoltas e a infantaria leve. E eles adoram atirar a longa distância. Coisas como dardos, pedras, eles usam atiradeiras, que seria boleadeira, blowpipe, que seria o nosso zarabatana, que é um caninho que tu atira um dardo envenenado. Eles também utilizam arcos curtos, porque eles não são muito grandes. O engraçado é que, tipo, se tu for atacar uma unidade pesada, como uma unidade campeã do caos, com essas coisas aqui, os tiros, as lanças, as pedras, vão só bater na armadura e cair no chão, e o campeão do caos ficar rindo dessa criaturinha magricela. Eles são bem fracos, eles não têm muita força. Um skink ele é mais fraco e menor que um ser humano. A vantagem deles são os números, porque eles são criados em massa para fazer tudo o que é necessário na sociedade dos Lizardmen. Então eles são os arquitetos, eles são os construtores, eles são tudo que tu pode imaginar que precisa ser feito, são eles que fazem. Os skinks de crista vermelha, essa é uma subespécie dos skinks, que eu falei um pouco no clã Pestilens, mas eu vou falar aqui mais detalhadamente. Quando o clã dos Skaven, que cultua também as doenças e a podridão, eles adoraram, assim, e eles começaram a tentar expandir o império, fazendo as doenças se espalharem nas sociedades dos Homens-Lagarto. E os Homens-Lagarto começaram a morrer, tanto pela invasão dos Skaven, quanto pelas doenças. E os Slã demoraram muito para responder, e tu não consegue demorar muito para responder à ameaça dos nossos queridos Skaven, porque senão eles vão destruir tudo. Então eles tiveram um dia de festa, os nossos pequenos ratos do campo pestilência, agora invadindo os Homens-Lagarto já enfraquecido. Então para eles era ótimo, um Homem-Lagarto fraco que não conseguia lutar de volta, maravilhoso, porque para um rato a verdadeira honra é tu estar vivo no final da batalha. Então dane-se se seus inimigos estão fracos, caindo em dezenas ali por causa da praga que tu espalhou neles, em que tu envenenou a água e envenenaram também aqueles spawning points, tá? Que seriam os pontos onde eles nascem. Então muitas cidades-templo
foram dominadas pelos Skaven. E os Slann enrolando, dormindo, tentando pensar no que fazer com essas criaturas. Até que um Skink que tinha uma crista vermelha, muito emputecido com a situação que estava acontecendo e a inatividade dos Slann, por muita variação do seu comportamento natural, decidiu agir. E eles, toda essa sociedade dos homens lagarto, cultuam deuses que eles consideram como antigos. E ele cultuava Sotek, o deus cobra, que é o nosso estilo, aquela cobra voadora dos Aztecas, não sei se tu lembra, acho que é Tlacoac o nome. E ele cultuava isso e ele queria trazer o seu deus de volta para dar a ordem de enfrentar aquelas criaturas monstruosas. Os Slann riam sempre da cara dele, e ele dizia que Sotek ia voltar porque tinha uma placa dos antigos que dizia que quando os demônios de pelo aparecerem, Sotek vai voltar. Mas os Slann não acreditaram, que só tinha uma placa falando isso, e era um Skink que estava falando. Não valia a pena escutar. Mas ele decidiu tomar ação por si mesmo. E ele começou a pegar os prisioneiros dos Skaven que tinham sido capturados e matar eles no altar para Sotek. Um por um ele foi matando. E de repente no céu apareceu um cometa de 2 caudas. E isso com certeza é um sinal dos antigos. Então os Slann falaram, ele estava certo, vamos ajudá-lo. E eles deram a ordem para capturar o máximo de Skavens vivos e trazer ali para o sacrifício. E olha, eu não sei quantos ratos eles cortaram o coração e a cabeça e ofereceram para Sotek. Mas quando um cometa, que provavelmente era feito de Warpstone, passa perto do planeta e tu tá fazendo um culto, um sacrifício de sangue e fazendo um culto organizado, se você já sabe como funciona o imaterial, algo vai se manifestar. E se manifestou. Sotek apareceu. E Sotek fez os Skaven de comida de cobra. O chão onde os Skaven pisavam viraram cobras. Essas skinks de crista vermelha começaram a surgir daquelas desovas em número maior que dos Skaven, até se bobear. E diferente dos outros homens lagarto, elas eram imunes à doença. E essas skinks de crista vermelha, além de imune à doença, eram agressivas, e a sua luta favorita era no mano a mano. E contra o Skaven, uma skink é um X1 bem balanceado. Só que agora, os Skaven que estavam acostumados a enfrentar inimigos enfraquecidos, tinham um inimigo feroz, agressivo, que estava cortando as suas fileiras frontais e vindo para cima deles. E se tu conhece um rato, ele vai fugir pela própria vida. Para onde? Já que agora o chão que tu pisava se transformava em cobras venenosas que conseguiam enfraquecer e matar até os ratos resistentes do clã Pestilence. E assim, o Terronoin, que era essa primeira skink de crista vermelha que acreditava em Sotek no seu retorno, conseguiu derrotar o clã Pestilência e expulsá-los de Lústria. Muitos anos depois, os Skaven vão voltar. Mas, por enquanto, a paz reinou graças a essa subespécie de skink. Então eu acho que eles merecem uma citação aqui, fora que o modelo deles é bem legal. Então deixei ali embaixo uma figurinha do jogo de mesa. Não espere que eles vão durar muito tempo contra uma unidade de infantaria pesada, mas eles são uma infantaria leve, mais barata dos homens lagarto. E agora sim, se tu quer infantaria, a gente tem que falar dos Sauros. Os Sauros são os soldados e os guardas. Esses monstros, é difícil tu entender a escala deles aqui, mas eles têm mais ou menos uns 2,5 metros para mais. Eles são enormes. Além de enormes, eles têm uma força absurda e uma resistência maior de um ser humano. Um Sauro, ele com uma arma normal,
ele tem força 4 e resistência 4. Então ele é tanto mais forte quanto mais resistente. E um Sauro que tem uma arma longa, que seria um Temple Guard, um guarda do templo, eles têm a mesma força, que é 5 de um ogro. Então eles são brutais na pancadaria. E além disso, eles têm uma regra que é pele escamosa. Essa pele escamosa é a armadura deles. Eles já nascem com a pele escamosa e se eles estiverem usando algum tipo de armadura de ossos ou coisa assim, ou algumas armaduras de placas, assim, que é mais difícil eles ter, é muito raro um homem-lagarto usar armaduras. Geralmente um ou outro tem uma armadura específica para ele e elas são mais decorativas do que realmente efetivas. Mas eles podem usar. E se eles botarem algo em cima da sua pele, eles vão ter tanto a armadura da pele somada com a armadura que eles colocaram por cima. Então, os Sauros são os guerreiros, são a força de batalha. Eles não são nem um pouco inteligentes, eles seguem instintos bem primitivos. É comum eles, durante uma batalha, tentar morder, arranhar, assim, ou atacar o inimigo com a cauda, porque eles são como jacarés, assim, enormes. E eles também, se o inimigo foge, aliás, eles têm uma regra que eles são obrigados a seguir, porque eles estão vendo a presa fugir. E para um animal ver a presa fugir é muito difícil de controlar o teu instinto de perseguir ela e tentar uma refeição fácil. Então, no jogo de mesa, se uma unidade foge, eles vão atrás para tentar comer. E se eles conseguem pegar, eles vão matar tudo naquela unidade e deixar suas barrigas cheias. Além desse frenesi assim, que eles podem acontecer, tipo, seria Berserker, que eles perdem o controle assim, e lutam. Eles também têm o sangue frio. Então, o que é o sangue frio no jogo de mesa? A tua unidade, digamos, tem liderança 8. Tu teria que jogar nos dados menos que 8 para ela se manter na batalha. Os homens lagarto, por ter sangue frio, tu joga 3 dados e tu escolhe os 2 menores. Então é mais difícil eles fugirem de uma batalha. No Total War, o que poderia ser feito é só dar um buff na moral deles, assim, para que a moral seja mais alta. Mas no jogo de mesa é muito difícil eles fugirem de medo ou coisa assim, porque eles têm esse bônus para ficar na batalha. E se você vê um Sauro, um só, olha, uma equipe de aventureiros com o equipamento correto consegue derrotar. Ele é um bom chefão para uma batalha em Lústria se um dia tu estiver fazendo um RPG. Se tu vê 10 Sauros, corre, porque eles são mais fortes e resistentes que o ser humano. Eles provavelmente vão te esmagar numa papinha para depois devorar. Foge, não ataca. E outra coisa também, eles costumam cavalgar em dinossauros, eles fazem a cavalaria dos homens lagarto. E existem algumas variações, que seriam os heróis, como eu quero fazer um vídeo só disso um dia, mas são os sauros mais velhos. Eles também não têm um limite de idade. Os que já lutaram e têm experiência são chamados os veteranos com cicatriz, porque eles têm vários cortes, arranhões e coisas assim, porque a armadura deles é a pele, então vai ficar marcado onde eles foram atingidos em batalha. E os mais velhos de todos são os Old Blood, que seria sangue velho. Esses aí são muito, muito antigos. A maioria tem mais de 300, 400 anos, assim. Então eles vivem bastante tempo mesmo e são a infantaria que tu pode confiar para segurar uma linha e causar dano no processo. Os Kroxigor, se tu quer causar dano, tu poderia usar um Kroxigor. O Kroxigor é o maior dos Homens Lagarto. Eles têm um tamanho um pouquinho maior do que um Troll e a força enorme. O problema é que o cérebro deles é minúsculo, eles são muito burros. Eles são feitos para seguir o que as skinks mandam. Então, se o skink quer levar uma pedra de um ponto A para um ponto B, ele usa os Kroxigor para fazer isso. Se tem que derrubar uma árvore, eles usam Kroxigor para derrubar a árvore. Eles são a força bruta do trabalho manual
dos Lizardmen. E eles são isso, eles são trabalhadores manuais, eles não são guerreiros igual os Sauros, então eles não vão lutar assim coordenadamente. Aliás, eu acho que eles não conseguem nem entender direito o que é uma batalha. Não é incomum quando as Skinks tentam usar eles em batalha, amarrar as armas na mão, para que eles não soltem, porque eles não costumam ficar segurando a arma. Para que? É pesado, não tem sentido nenhum. Então eles costumam soltar as armas e atacar o inimigo mordendo ou batendo com as mãos. Então eles não são assim guerreiros e eles também não entendem muito de tática. Para te fazer essa unidade ser mais controlável, tu tem que botar um herói skink, que seria um skink priest, junto com elas, para que tenha uma coordenação melhor. Mas é isso que eles são brutos, mas eles são pacíficos, acredite ou não. Essas criaturas maiores e mais fortes costumam ser bem da paz, eles ficam só paradinhos na deles, assim, contemplando o sol na pele, aquele calorzinho. Ai, ai, eles têm uma vida calma, uma vida mansa. E os skinks, no caso, é que fazem eles ir para lá e para cá, fazendo o trabalho mais pesado. Ah, precisa domar um dinossauro grande, eles usam eles para segurar o dinossauro enquanto os skinks sobem. Ah, precisa carregar uma coisa pesada, eles usam eles. Coisas assim. Eles são como é o cavalo de força dos homens lagarto. E além das espécies de lagarto que fazem parte deles, olha, inteligente, eu ia dizer a civilização, eles não são nem inteligentes nem civilização, é meio difícil, mas eles são coordenados, aqueles ali são os principais e eles seguem as orientações dos Slan. Então todos eles são a mesma facção. Eles também dominaram várias espécies de dinossauro que ficam em Lustria, que é o novo mundo no caso. Então ali eles conseguem utilizar criaturas de batalha enormes, o que já faz deles ser 3 pontos mais legais que as outras facções por ter essas monstruosidades. E eles utilizam esses dinossauros de várias formas. Eles também conseguem invocar espíritos e animais da floresta, principalmente cobras venenosas, como foi que um dos deuses deles é o Sotek, que é uma cobra venenosa. Então, nesse mundo, o imaterial ele sempre funciona parecido. O Sotek é um deus, ele cria pequenas entidades de magia que representam a sua imagem e semelhança. Se o Sotek é uma cobra, as suas entidades são cobras. E é isso que eles fazem. Então, se você vai para Lustria, leve o seu antiveneno, bote uma bota alta e tente ficar o mínimo possível antes que o Slan acorde e destrua o lugar onde tu pisa. E se você quer saber um pouco sobre o exército dessas unidades que eu comentei antes, como eles atuam em batalha e como eles usam dinossauros para esmagar o inimigo e como eles podem fazer sinergia com as magias, eu vou falar no próximo. Então, vejo vocês no próximo vídeo, deixo vocês por aqui e tudo de bom. E lembre-se, os antigos não existem mais, não adianta cultuar coisas que já morreram, né, homens lagarto? Entendi. Tudo de bom.